No estoicismo, 4 princípios fundamentais orientam a vida virtuosa: a temperança, a sabedoria, a justiça e a coragem. Neste vídeo, vamos abordar um desses princípios essenciais, que será a coragem. Ela será nossa guia para enfrentar os desafios e medos que surgem em nossa vida, ajudando-nos a agir com firmeza e integridade em todas as circunstâncias. Além disso, vamos conhecer a história da coragem e como nossos antepassados a encaravam, explorando suas raízes na filosofia e na cultura ao longo dos séculos. Exploraremos como esse princípio pode nos ensinar a dominar nossos medos, superar adversidades e agir de forma ética e controlada. Aprofundaremos seu significado e discutiremos sua importância prática em nossa vida diária. A palavra coragem tem uma etimologia rica e intrigante. Derivada do latim cor, que significa coração, essa palavra evoluiu ao longo dos séculos, passando pelo francês antigo como corrage e chegando ao português como coragem. Originalmente, a palavra estava associada ao coração como a fonte das emoções, simbolizando bravura e nobreza de espírito. Na Grécia Antiga, a coragem, Andreia, era uma das 4 virtudes cardeais, ao lado da sabedoria, Sófia, da justiça, Dicaiosine, e da temperança, Sofrosine. Para os gregos, a coragem não era apenas uma característica dos guerreiros, mas também uma virtude essencial para os cidadãos, que precisavam dela para desempenhar seu papel na polis. Homero, em suas obras Ilíada e Odisseia, exaltava a coragem dos heróis como Aquiles e Odisseu, destacando-a como uma virtude, que transcendia o mero ato de lutar, envolvendo a capacidade de suportar sofrimentos e superar obstáculos. Platão, em seu diálogo A República, discute a coragem como uma qualidade da alma racional, sendo fundamental para a manutenção da ordem e da justiça. Para ele, a verdadeira coragem não era apenas uma reação impulsiva diante do perigo, mas uma firmeza de propósito sustentada pelo conhecimento do que é certo. Já Aristóteles diferenciava a coragem da imprudência e do medo. Para ele, a coragem era justa, medida entre a temeridade e a covardia, onde o corajoso age de maneira equilibrada, consciente dos riscos, mas guiado por um senso de dever e honra. Ele também aborda a coragem como uma das virtudes morais que se situam entre 2 extremos viciosos, a covardia e a temeridade. Para ele, as virtudes são sempre o ponto médio entre 2 vícios, que representam o excesso ou a falta de uma qualidade. No caso da coragem, o ponto médio virtuoso é a coragem propriamente dita, enquanto os extremos viciosos são a covardia, falta de coragem, e a temeridade, excesso de coragem. A covardia, segundo ele, é a incapacidade de enfrentar o medo de maneira adequada. O covarde é aquele que, por medo excessivo, evita situações que exigem bravura, mesmo quando o perigo é mínimo ou inexistente. Essa falta de coragem é vista como um vício desprezível, pois impede o indivíduo de agir conforme a razão e o dever, levando-o a fugir das responsabilidades e a não cumprir seu papel na sociedade. Por outro lado, o excesso dela leva à temeridade e à imprudência. O temerário é aquele que, por falta de um julgamento adequado, se lança ao perigo de maneira precipitada e irresponsável. Ao contrário do corajoso, que age com plena consciência dos riscos e em nome de um bem maior, o temerário busca o perigo pelo perigo, sem consideração pelas consequências. Essa imprudência é igualmente desprezível, pois reflete uma falta de equilíbrio e de reflexão. Características que Aristóteles considera essenciais para uma vida virtuosa. Aristóteles enfatiza que a verdadeira coragem é uma questão de equilíbrio. O indivíduo corajoso é aquele que enfrenta o perigo de maneira consciente, reconhecendo tanto seus próprios medos quanto a necessidade de superá-los, em nome de um bem maior. Essa coragem é orientada pela razão e pelo discernimento, e não pelo impulso ou pela emoção descontrolada. Portanto, para Aristóteles, ela é uma virtude que deve ser cultivada com cuidado, evitando os extremos viciosos da covardia e da temeridade. Apenas através desse equilíbrio virtuoso é possível agir de maneira moralmente correta, cumprindo o papel que cabe a cada um na vida social e pessoal. A visão aristotélica da coragem como meio-termo é um dos pilares de sua ética, que busca sempre a harmonia e a excelência no comportamento humano.
Na civilização romana, a coragem, virtus, estava intimamente ligada ao conceito de virtude. Os romanos herdaram muitos dos ideais gregos, mas os adaptaram para o contexto de um império em expansão. A coragem era uma qualidade indispensável para o soldado, mas também para o cidadão que participava da vida pública. Cícero, um dos grandes oradores e filósofos romanos, considerava a coragem uma das principais virtudes do líder. Em seus escritos, ele destacava a importância dela não apenas no campo de batalha, mas também na política, onde era necessário enfrentar o perigo e a impopularidade em nome do bem comum. Sêneca, um dos principais representantes do estoicismo romano, via a coragem como uma manifestação da razão e do controle sobre as paixões. Para ele, o homem corajoso não era aquele que não sentia medo, mas sim aquele que, mesmo sentindo, era capaz de agir de acordo com a razão e o dever. O estoicismo trouxe uma visão única sobre ela. Esta não era apenas uma virtude, mas uma expressão da razão em ação. A coragem estoica estava ligada à aceitação do destino, amor fati, e à capacidade de enfrentar as adversidades com serenidade. Epicteto, um dos grandes mestres do estoicismo, ensinava que a verdadeira coragem era viver de acordo com a natureza, aceitando que não se pode mudar, e agir com virtude em todas as circunstâncias. Ele acreditava que ela estava em manter-se fiel aos princípios éticos, independentemente das dificuldades externas. Marco Aurélio, imperador romano e também um dos maiores representantes do estoicismo, em suas meditações, escreveu sobre a importância dela para enfrentar as provações da vida. Para ele, a coragem estava em aceitar a mortalidade e a transitoriedade da existência, sem deixar que o medo ou a incerteza corrompessem o caráter. Nos tempos modernos, ela continua sendo uma virtude admirada e necessária. Se manifesta de diversas formas, desde o enfrentamento de desafios pessoais até a luta por causas coletivas. A coragem pode ser vista em atos grandes e pequenos, desde aqueles que defendem a justiça social até aqueles que enfrentam suas próprias batalhas internas. O conceito de coragem evoluiu, mas sua essência permanece a mesma: é a capacidade de agir com integridade diante do medo e da adversidade. O estoicismo, com seu foco na razão e no dever, oferece uma visão poderosa, como uma força interior que nos permite viver de acordo com nossos valores, independentemente das circunstâncias externas. É vista como uma resposta comportamental ao medo e ao estresse. É estudada como um processo psicológico que envolve a superação de emoções negativas, como o medo e a ansiedade, em favor de ações que estão alinhadas com objetivos pessoais ou sociais. Nesse contexto, é considerada uma forma de resiliência emocional, permitindo que indivíduos enfrentem situações desafiadoras com uma perspectiva positiva e assertiva. A psicologia explorou a coragem como um elemento crucial na busca por significado e autenticidade na vida, enfatizando sua importância para o bem-estar mental e a realização pessoal. É uma qualidade essencial para viver uma vida plena e justa. Nos dias atuais, ela continua a inspirar e guiar aqueles que buscam enfrentar os desafios da vida com dignidade e sabedoria, tanto na filosofia quanto na psicologia. Para sermos corajosos hoje, podemos começar enfrentando nossos medos de forma consciente e gradual, reconhecendo que a verdadeira coragem não está na ausência de medo, mas na capacidade de agir apesar dele. Devemos também nos esforçar para viver de acordo com nossos valores, mesmo quando isso nos coloca em situações difíceis ou impopulares. Cultivar a resiliência, aprender com nossos fracassos e manter a integridade em todas as circunstâncias são formas de manifestar a coragem em nossa vida cotidiana. Ao praticar esses princípios, podemos nos tornar mais fortes, mais confiantes e mais capazes de enfrentar qualquer desafio que a vida nos apresente. Espero que esse princípio te ajude a viver uma vida mais plena e tranquila. Se quiser explorar mais sobre essa filosofia, convido você a assistir aos próximos vídeos repletos de sabedoria. Até a próxima!